else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, the King, behold the King, behold the King, behold the King. Algumas regiões aqui do contexto bíblico, né? Lembrando as importâncias aí que existe dentro da gente conhecer a geografia, o relevo, até para entender às vezes o que está acontecendo no próprio texto em si, né? Eu consegui colocar aqui no slide aqui uma foto onde nós estávamos, acho que da região de Refidim, se não me falha a memória, a gente vai ver aqui. Aquilo que eu expliquei a questão de quando as pessoas leram o texto lá dos espias, que eles entraram na terra para espiar a terra, e vieram com, o texto diz que vieram com 2 cachos de uva. Aí dá, assim, dá a entender que era uva do tamanho de uma garrafa, uma coisa, um coco, né? Cada assim, uva, né? Cada uva. É fato que existem algumas frutas lá da Palestina que elas são de proporção maior que a nossa mesmo, tá? Isso é fato, isso existe mesmo. Existem lá certos figos que não são esses figos pequenininhos que a gente tem aqui enlatados, coisas pequenininhas, não. São figos de tamanho de laranja até maior. Então, tipo assim, quando o senhor falou que a terra que emana leite e mel, na questão dessa produtividade, essa excelência da fertilidade da terra, e também esses frutos que às vezes são bem maior do que outras regiões apresentam, né? E também o fato de essa terra, o que ela produz em si, a especiaria que ela vai produzir em si na sua geografia, na sua região, ela é muito bem mais, vamos dizer assim, a sua propriedade de sabor, de textura, ela é bem melhor do que às vezes produzida em outras regiões. Então costuma ter às vezes pessoas importar da Palestina certas frutas devido à qualidade, né, do produto. Então a terra ela tem essa particularidade de produzir para os seus habitantes uma alimentação mais saudável, bem melhor do que de outras regiões, vamos dizer assim, do planeta Terra, tá? A gente vai continuar abordando aí. E algumas, nesse livro aqui, esse dicionário aqui, eu vou fazer a utilização dele para a gente. Eu dei uma olhada aqui em algumas palavras, algumas regiões aqui. Sim. Ela traz algumas informações assim, bem mais concisas até mesmo do que a nossa própria apostila. Então, muito bom esse dicionário aqui, tá? Então, muito bom se puder adquirir depois. Qual é Fernandes? Ferdmans. Dicionário da Bíblia Ferdmans. David Manuel Ferdmans. Muito bom. Né? Então, vamos prosseguir. Então, nós temos planície da Filístia, né? Isso aqui já está de dentro da nossa apostila, né? É a planície situada entre Jope e Gaza, no sudoeste de Israel. A planície da Filistia tem 75 quilômetros de comprimento e largura 25. Nessa faixa de terra habitavam os aguerridos filisteus, inimigos mortais do povo israelita. Né? Fértil, essa região era abundante em cereais e frutas. Então, quando a gente identifica essa região, por exemplo, quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente vê que o livro de Juízes ele coloca principalmente os filisteus e os midianitas como inimigos ferrenhos de Israel. A gente vê atacando, principalmente eles atacavam as regiões que eram regiões de plantio, onde os cereais, né? Por exemplo, a gente vê na passagem de Gideão, que vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, não era um período de colheita de uvas, mas sim de cereal. Então ele colhe o cereal do campo dele e leva para o lagar para malhar ele ali, para poder não ser levado pelos midianitas. Né? Então isso tudo essa informação que a gente tem da região em si, isso nos dá também essa
essa informação, o porquê dos midianitas, dos filisteus, dos amalequitas ter tanto olho nessa terra. Isso foi, Não é? foi Sansão, se não me engano, né, que tacava fogo na... Sansão tacou fogo na seara dos filisteus. Era, Era um período já de que já estava maduro o fruto, Isso, pronto para colheita. Então, né? Porque o fruto não estava verde. Isso. O fruto já estava maduro, pronto para colher. Então ele vai lá e semeia fogo, né? Pega 300 raposas, né? O texto diz que ele pegou 300 raposas e soltou fogo ali e acabou com a colheita dos filisteus, né? Ele era um dos juízes que naquele período, devido à ação de Deus na vida dele, então conseguiu manter um pouco os filisteus na linha. A gente vê que tem até uma comunicação entre eles, né? Quando ele vai fazer aquele casamento lá e vai ser enganado, né? Mas mesmo pela ação de Deus na vida dele, porque o desejo mesmo era tomar conta de toda essa região, né? Então, ó, era fértil a região, né? Cereais e frutos, os seus figos e oliveiras eram muito apreciados. Aquilo que eu expliquei, a produtividade, o sabor e às vezes o tamanho também fazia com que o produto fosse bem quisto, ou seja, bem desejado pelos outros territórios. Nesse território localizavam-se as 5 principais cidades filisteias: Gaza, Asquelon, Asdod, Gade e Ecrom. Não eram propriamente cidades, mas indevassáveis, ou seja, fortalezas. Então a região ela fornecia também essa particularidade de você ter uma cidade fortificada, tá? Não somente pelos seus vales, mas pelas suas montanhas, tá? Seus lugares altos, de difícil acesso para exércitos inimigos. Então tudo isso ajudava a localidade. Então isso fazia com que esses povos eles não tivessem assim aquela desejo de sair da sua região, porque a região trazia conforto, segurança e produtividade, devido também aos rios que banhavam esses locais, tá? Fortaleza. Nessas planícies ficava ainda o porto de Jope, muito importante para os israelitas do antigo pacto. Neste século, sionistas resolveram reativá-lo, tendo em vista o crescimento da economia israelense. Tá? Então, esses sionistas, que são aquele movimento sionismo de trazer o povo de volta, então eles viram que essa região ela poderia continuar sendo útil para o crescimento econômico da nação, não só observando o que foi no período bíblico, mas também na atualidade. Então, é um terreno muito fértil, nós sabemos aqui, nós temos a informação de que é um local que a economia ela pode ajudar o povo a se manter naquela localidade. Então nós temos aí a planície de Cefelá, né, situada entre a Filistia e as montanhas da Judéia. A planície de Cefelá é caracterizada por uma série de baixas colinas. A fertilidade do seu solo é bastante notória. As colheitas de trigo, uvas e olivas são abundantes. O significado hebraico de Cefelá são terras baixas ou maus baixos. Realça bem a topografia dessa planície. Ela nos lembra mais uma faixa de terra do que uma planície propriamente dita. Eis como o pastor Enéas Torgisnini a classifica: um altiplano rochoso que corre da costa, rumo se penetrando até a fronteira da tribo de Judá. Isso aí ele está falando ali da produtividade da uva e da oliva, né, que a gente faz o óleo da oliveira. Parece que o pessoal que gosta, que aprecia azeites, diz que um dos melhores azeites são feitos são os de Israel, lá com essas olivas. São os mais saborosos. Os mais saborosos. Os vinhos, licores são os mais saborosos de lá. Engraçado até hoje. Devido também a cultura sendo mantida, né? Então eles preservaram a cultura, porque esse ato não era simplesmente só por ter mantimento, mas também a qualidade cultural de manter a cultura manteve a qualidade da propriedade da terra, né? Do que a terra produz. Isso faz com que também a terra ela seja bem visitada, ela seja do lado econômico bem almejada também, né?
Então, assim, várias guerras que aconteceram no período bíblico nessas localidades eram simplesmente não porque um reino queria subjugar o outro. Muitas delas eram por causa do que a terra tinha para dar mesmo, para oferecer para os seus habitantes. Né? E vendia o rei que estava mais rico. Então era isso. Então a gente vê isso muito. Por exemplo, em certas guerras, você lê o livro de Reis, segundo Crônicas, você vê que muitas guerras entre Israel, Samaria, a Síria, o que eles faziam quando eles não conseguiam penetrar as cidades? Eles tiravam, eles mantinham o que estava fora, que eram os campos e as águas, fechavam os aquedutos, barravam os rios para que a cidade não fosse mantida nem por cereal e nem por água, né? Então, quer dizer, aí o povo era obrigado, ou o povo morria de fome, de sede, ou então eles abriam os portões e deixavam o inimigo entrar. Exatamente. Né? Porque o que aconteceu quando Ciro invadiu Babilônia, né? Exatamente. Né? Porque a história é muito interessante. Foi muito crânio, cara. Foi além do tempo, foi muito estrategista. Estratégia de guerra é uma coisa terrível, né? Quando o cidadão ele quer mesmo, ele se planeja bem para dominar e faz isso. Alexandre o Grande, ele era conhecido também como um guerreiro de estratégia militar bem avançada. E hoje em dia, muitos, por mais assim, que a nossa atualidade tenha um armamento mais tecnológico, mais avançado que antigamente, muitos estrategistas de guerra, eles olham o que esses cidadãos faziam no período deles para pensar igual, extrair informações de como eles dominavam, como eles guerreavam, para colocar também nas suas estratégias de guerra de hoje. Entendeu? Então, tipo assim, fulano foi bem na sua estratégia. Na verdade, ele buscou uma fonte e eram esses guerreiros antigos, né? O Ciro daí. Como o cara esquece que o rio vai baixar, né? Uma falha de pensamento. Exatamente. O rei da atualidade. O rio baixou, ele baixou todo. Aí você vê o nível de pensamento. De pensamento, né? É uma coisa tremenda, né? Tremenda mesmo. Cefelá serviu de lar aos patriarcas Abraão e Isaque por longos anos e por tratar-se de uma região política economicamente muito importante, foi motivo de não poucas discórdias e guerras entre israelitas e filisteus, né? Então a gente vendo aí, já citando isso aí. Apesar de sua importância estratégica e de suas peculiaridades geográficas, o seu nome só é encontrado no livro apócrifo do 1 Macabeus, capítulo de número 12, o verso 38 do Antigo Testamento, recebeu outras designações. Então essa informação de Cefelá, por mais que a região ela esteja dentro do contexto bíblico, o nome, claro, que vai mudar. Como a gente já vê isso, né? Isso é notório em todas as regiões da Palestina, que a gente conhece dentro do texto bíblico, como foi que mudou, né? Esses lugares. Nós temos aqui a planície do Armagedon. Essa planície recebe também este nome, Jezreel ou Esdraelon. Então nós temos três nomes aqui, né? Esdraelon, Jezreel e Armagedon. Aí eu busquei aqui nesse dicionário do Armagedon uma informação, aí ele traz assim, bastante informações. Vou pegar aqui o ponto, lugar onde as forças do mal devem se reunir para um ataque final violento contra as forças de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 16. O nome hebraico translitera o hebraico Armagedon, ou montanhas de Magdon, o qual muitos estudiosos creem que deveria ser lido em Megidon, ou montanha do Megido, ou Megido. Megido, eu lembro de Megido. No grego a gente fala Megido. Né? Megido. Então, o Armagedon e Megido, eles praticamente são ligados à mesma coisa, tá? Então, esse dicionário vai trazer essa informação. A cidade de Megido era militarmente estratégica porque protegia a passagem norte-sul através das cordilheiras de montanhas do Carmelo. A região foi o local de muitas batalhas antigas. Aí nós temos em Juízes capítulo 5, 19, segundo Reis 23, 29 a 30, segundo os Crônicas 35, 22 a 24.
embora não haja nenhuma evidência de uma montanha na Palestina que tenha alguma vez se chamado de Magedon ou Megido, o Monte Carmelo é um pico proeminente a cerca de 8 quilômetros ao nordeste do Megido, bem que essa pode ter sido a associação que o autor de Apocalipse pretendeu que seus leitores fizessem. Então a informação que a gente tem para essa localidade, esse dicionário vem nos trazendo, então ele amplia, né? Porque quando a gente fala sobre a Magedon, a gente já pensa diretamente somente naquilo do livro do Apocalipse. Isso que eu ia falar agora, né? A gente já imagina aquela batalha épica que vai acontecer. Exatamente, sendo que ali já é um local, a gente viu aqui que é um local estratégico para guerra, para se manter guerra, né? Existe um código de guerra, ou existia, não sei se esse código ainda é válido, não sei, tem que pesquisar sobre isso, mas eu já ouvi falar de um código de guerra, que as guerras elas tinham que ser travadas fora dos locais públicos. Fora das cidades. Das cidades, era mais em lugares desertos, planícies, né? Então a gente vê muitos filmes assim, por exemplo, quando a gente assiste os filmes da Terceira Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, a gente vê eles mais afastados em campos, a gente vê no meio do mar, então a gente vê isso. Então isso praticamente se tornou um código de guerra, né? Um código militar. Para proteger o povoado e proteger exatamente. Os então, dois lados. Então hoje quando a gente vê essas notícias que a gente tem, matou tanto civil, mas por que matou tanto civil? Porque vamos supor assim, aquele míssil que foi lançado naquele local público, ele não deveria ser lançado ali. Deveria ter atacado uma base militar, uma guarnição militar, mas nunca um local público, né? Então a gente vê, Israel hoje em dia eles têm uma tecnologia de guerra avançada que eles conseguem interceptar um míssil antes que ele atinja o centro urbano. Uma coisa assim, eu vi foi uns 3 meses atrás, estava tendo aquele conflito lá, então a pessoa mostrando lá em Israel, o povo já alvoroçado, mostrando a interceptação desses mísseis, para que não caísse na cidade. Né? Então, uma coisa muito interessante. Né? Então, a gente tem que nos situar dentro do contexto bíblico e, às vezes, também a gente não ficar olhando, né? Tipo assim, nós estamos falando de algo que vai ser escatológico. Então, se a gente vê o Armagedon, a planície hoje, como ela era antes, no período bíblico, ela era de uma forma, o relevo, a geografia dela era de uma forma. Hoje, ela não é da mesma forma. Não, tá? Então a gente já viu até, a gente já abordou um pouquinho aqui sobre questão de construir cemitério, que para não cumprir a profecia que o Messias vai entrar pela porta. Entendeu? Tá fechada. Que está fechada. Então, por essa profecia, nós vimos que a geografia ela mudou. E ela continua nessa constante mudança, porque outros povos tomaram conta, então nós temos turistas que vão a esses locais para pesquisar, né? São sítios arqueológicos. Então a gente provavelmente quando se der o desenrolar, o desfecho dessa história, dessa batalha, como será que estará o local, a geografia do local em si? Então ela pode sofrer, pode mudar, entendeu? Mas o local vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Só a geografia. Não vai deixar de cumprir que ele colocar o pé no Monte das Oliveiras, que o vale se fenderá, isso aí não vai deixar de acontecer. Se a geografia, o relevo for baixo ou não, isso aí não vai interferir. Isso aí não vai interferir na questão do cumprimento da profecia. Por mais que a geografia mude a sua aparência, mas se o local já é dito que é ali, será ali. Tá? É igual o Monte Carmelo, acho que é uma batalha de Elias, tá? Exatamente. Ela mudou, mas foi lá. E observando dentro dessa questão que a gente colocou sobre localidade, por isso que, né, houve pessoas que dentro do seu, seu desvaio de não entender as escrituras, quando o abençoado Edir Macedo construiu em São Paulo o Templo de Salomão, conhecido Templo de Salomão, né, que é o templo agora do Edir Macedo, que vai ser o tempo que o anticristo vai usar, gente, pelo amor de Deus. Tem nada a ver. Toda a história humana, toda a história da humanidade que a Bíblia registra, ela está toda voltada para a região de Jerusalém, de Israel. O povo de Deus. Não vai acontecer nada fora dali, não vai acontecer nos Estados Unidos, na França, nada.
Nada, tudo aconteceu, tudo começou lá naquela região e tudo culminará ali. Então não tem como desassociar o fechamento da história da humanidade dentro do contexto bíblico, tirar fora dali, tá? Então acontece tudo ali. Então a gente já tem essas informações, a gente já pode, através da tecnologia, né, a gente vê canais, sites, que já nos mostram o cenário todo preparado. E um dos sinais, né, o principal sinal que Jesus falou para a gente ficar atento é olhar para a figueira. Quando seus ramos se tornarem tenros, saber que está próximo o verão. Então ele colocou Israel, colocou essa terra, essa localidade, como relógio de Deus. Ali vai cumprir tudo. Israel é o relógio de Deus. Então se nós, não adianta a gente ficar querendo procurar sinais, né? Por mais que Jesus tenha falado, né? Haverá maremotos, terremotos em vários lugares, guerra em vários lugares. Não adianta a gente ficar olhando para esses sinais. Vamos colocar sinais do céu, né? Que é os fariseus diziam, né? Aí Jesus falou: você sabe discernir a face dos céus, mas não consegue discernir o dia da vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer, tem muita gente preocupada com sinais do céu. Os visíveis, pode-se dizer. Exatamente, sinais visíveis. Esquece que o maior sinal visível que a Escritura deixa é Israel. É essa região, é essa terra. É aqui que a gente tem que focar os nossos olhos. Se a gente se preocupar com o que está acontecendo aqui, aí a gente consegue entender o momento em que nós precisamos, às vezes, até nos colocar mais na brecha. Porque o cerco está fechando, a história está começando a desenrolar no seu ápice para acontecer a manifestação do Mashiach. A Bíblia agora está contando a história, não a história que está contando a Bíblia. Boa, né? Essa, viu? Boa essa fala aí. Agora a gente vê que a Bíblia que está contando a história. Exatamente. Os acontecimentos estão se desenrolando, né? Um atrás do outro, cara. Será que eu poderia, né? Eu vou fazer uma conjectura meio esforçada aqui, né? Dizendo, não é isso, mas é uma coisa que eu vou usar, né? Os selos já estão começando a ser abertos e nós estamos desatentos. Eu penso a mesma né? coisa. Os selos já estão sendo abertos, nós estamos eu desatentos. Eu estou dormindo, bom, né? não estou prestando atenção. Então, claro que tem todo um contexto ali, mas eu vou usar isso aí para a gente poder pra entender aqui gente onde a gente precisa focar os nossos olhos no contexto bíblico e no contexto histórico nosso também, para aquilo que está desenrolando aí, né? Por causa de sua extensão e aspectos característicos, várias passagens bíblicas tratam de vale. A maioria dos geógrafos bíblicos, entretanto, prefere classificá-la de planície mesmo. Armagedon encontra-se na confluência de 3 vales, dos quais o mais importante é Jezreel, localizada entre os montes da Galileia e os de Samaria. Essa planície, a maior de Israel, é insuperável em sua formosura, suavemente alagar-se em direção do Carmelo até repousar nos montes do Líbano. Então, vales da terra bíblica. Na questão de Jezreel aqui, eu separei aqui também uma informação muito importante também. Vou passar, eu acho que vai ter aqui mais uma informação sobre Jezreel aqui. O Vale do Jordão, eis o maior vale de Israel. Começa no sopé do Monte Hermon, né, no norte, vai até o Mar Morto no sul, território israelita, portanto, é cortado longitudinalmente pelo Vale do Jordão. Cenário de importantíssimos acontecimentos na vida do povo de Deus, constituindo-se de uma grande fenda geológica. Esse portentoso vale, em seu ponto inicial, tem uma largura de 100 metros. Alarga-se, porém, pouco a pouco, nas proximidades do Mar da Galileia. Lembrando que quando a Bíblia fala Mar da Galileia, é um grande lago, tá? Então não é mar com extensão de mar Mediterrâneo. Isso aí, né? Por causa também agora da questão de falar, vai pela questão da cultura, né? Da cultura. Porque
quem falou que ele era mar foi Lucas, falou que era lago, foi Lucas, que se não me engano era grego, e os discípulos eram Chamavam de mar. porque eram judeus, eles pensavam que era um oceano, porque ele é grande mesmo. Pela sua grande extensão, aí, tipo assim, a movimentação de pescadores É muito grande. então, era grande. Então eles não precisavam, às vezes, sair de costa a costa. Então, chegar na beira. Pela extensão era grande, mas como eles não precisavam ter a necessidade de chegar de costa a costa, então com poucos metros ele tinha aquela visão de como se estivesse vendo um mar. Aí eu até citei aquela questão de como ter um vendaval de grandes ondas dentro de um lago. Então a extensão era grande, na proporção que se tinha, mas com essa ação, e aí a gente entrou naquele critério, se foi espiritual, se foi mesmo natureza, a gente viu lá que pode, né? Que Deus está sempre agindo e Jesus, dentro da sua onipotência, fez com que se acalmasse, né? Louvado seja Deus. Chega a 3 quilômetros, vai ser 3 quilômetros. É grande, filho. Não é pequeno. Não é não, 3 quilômetros, Né? é coisa pra caramba. Coisa não. E nas imediações do Mar Morto, a 15 quilômetros, pois, no entanto, começa a estreitar-se novamente. Então você vê, ele vai, é um lago, mas ele tem as suas encostas, né? E ele vai se desaguar no Mar Morto, né? Que é o mar de sal, né? Então as águas todas desaguam ali nesses mares, né? Eu colocando assim, né? O Rio Jordão vai desaguar. Então a gente vê essa região toda nisso aí, quando a gente fez essa confluência da sua hidrologia, tudo voltado também para essa região, para esse Mar Morto, né? O Mar Vermelho. Tem toda uma ação bíblica dentro dessa geografia para acontecer, tanto quanto nas partes secas, ou montanhas e vales, quanto também nas suas hidrológicas, né? Como os seus mares, rios e lagos. Depois, no entanto, começa a estreitar-se novamente. Nesse vale, corre o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. O Jordão é ainda o mais profundo vale de toda a terra. Encontra-se a 426 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Netacamp Monei fornece-nos mais algumas informações sobre o Vale do Jordão. Aspas. Seu solo, em parte argiloso e arenoso, interrompe-se por penhascos de gredas gris e inumeráveis pedras de forma fantástica, que imprimem aquelas paisagens em ar um teto triste e desolador. Grande parte desse vale, todavia, é de uma fertilidade exuberante e todo suscetível de cultivo. O Vale do Jordão não constituía antigamente barreiras intransponíveis. A informação que então nós temos aí o Vale do Jordão, isso aqui claro com uma foto já, né, atual, mas nós estamos vendo aqui que o local não oferece assim tanta atratividade e nem tanto, vamos mostrar assim, pelo menos nessa parte do vale aqui, para que se possa ter um povoado, uma vila, né? Um lugar para morar, assim, podemos dizer. Porque tem muita montanha, né? Então, tem muita montanha, tem muita pedra que dificulta as construções. Exatamente. Né? Então, aí por isso que a gente tem que se atentar para quando o texto vai falar do Vale do Jordão, mas nós vemos que quando fala do Vale do Jordão, ele está usando a questão do rio que passa nesse vale. Mas nas proximidades do Rio Jordão, já são mais nas áreas mais abertas, que é onde você poderia levar, aqui tem a condição de você levar o seu rebanho, né? Nós vemos aqui que aqui já tem a condição de você levar o seu rebanho para poder pastar, né? Ou ficar uns dias ficar aí, mais, né? Que eles levavam e ficavam dias. Porque era assim, né? Quando a gente vai ler no capítulo 47, não sei se me fala a memória, de Gênesis, quando José vai procurar os seus irmãos, né? Eles vão para um outro local. A gente vê que eram locais que davam condição melhor para você manter o seu rebanho. Você sai de um certo local e vai para Dotã. Com certeza em Dotã tinha uma pastagem propícia para se manter um rebanho ali por dias.
Não era coisa que eles tinham que ficar atravessando deserto. Ah, vai lá hoje, volta com o rebanho, volta amanhã. Não, eles passavam períodos, às vezes, de semanas e quase meses, para poder manter o rebanho bem abastecido. Porque tinha a procriação também. Exatamente, não tem toda uma logística para manter o seu rebanho e trazer para casa, né? Isso. Então a gente vê isso tudo aí nessas regiões geográficas aí, tudo já. Porque às vezes no lugar era uma produção, aí onde que eles estavam tinha esse acabado, e quando eles estivessem voltando desse lugar, onde que eles já estava crescendo de novo a vegetação, para o rebanho novamente comer. E às vezes a própria localidade ela não fornecia. Tipo assim, espaço para vários rebanhos. A gente vê isso quando a gente vê aquela guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Né? Os pastores de Ló, né? Brigando ali por causa da pastagem, né? Próximo ali de Sodoma e Gomorra, né? Então aí a gente já vê uma dificuldade de manter vários rebanhos, né? A gente vê isso quando Moisés ele sai do Egito, né? Quando ele sai do Egito, que ele chega em certo local e ali ele está vendo as filhas de Jetro estão pastoreando ali as ovelhas da casa do seu pai, porque não tinha um homem para fazer isso, ele só tinha filhas, e a gente vê ali que, né, aqueles forasteiros queriam tomar o lugar. Né? Então, porque tinha água. Exatamente. Então tudo na Bíblia tem uma lógica para a gente entender. Né? Então quando a gente vai para a geografia bíblica, a gente começa a entender um pouco mais. Então o Vale de Jezreel, não podemos confundir o Vale de Jezreel com a planície de mesmo nome. A função, no entanto, existe. Ela ocorre em consequência da inexatidão de certos autores. Então essa questão de ser vale e ser o próprio monte, ou seja, planície, vai depender do autor ou do personagem, como é que o personagem vai tratar aquela localidade, principalmente tem localidades que o habitante ele vai receber um nome. Então às vezes o nome é dado ao habitante, não porque ele chegou primeiro naquele lugar, é porque o lugar, ele nasceu naquele lugar, não vou pôr o nome do de Jezreel, tá? Porque ele nasceu ali, então tem um personagem que ele leva esse nome. Então, o Vale de Jezreel começa nas nascentes do rio de Jalud e termina no Vale do Jordão, nas cercanias de Bet-Sean. Nas proximidades desse vale localiza-se a moderna cidade de Zerim. Né? Então, tem uma informação aqui do Vale de Jezreel, ó. Aqui traz um pouco mais de informação. Vou pegar a parte, quer ver? Jezreel, cidade das montanhas de Judá, nos arredores de Zif e Zutá, Josué capítulo 15, verso 56, sua identificação é desconhecida, mas alguns sugerem que Betarrama, 9 quilômetros a sudoeste de Hebron. Jezreel foi a cidade natal de uma das esposas de Davi, Ainoã. 1 Samuel capítulo 25, verso 43, 2 Samuel capítulo 2, verso 2. O Vale de Jezreel é seção oriental do amplo vale que separava a Galiléia de Samaria, da passagem entre o monte de Moré e Gilboa, onde Jezreel está localizado. O vale desce em direção ao leste para o Jordão, com Bet-Sean controlando sua entrada oriental. A planície mais ampla para o oeste é conhecida como Esdraelon, embora às vezes Jezreel e Esdraelon sejam usadas de forma intercambiável. Então, tipo assim, é aquilo que vai depender do autor, né? Cada um vai poder. O que o autor, qual o autor ou personagem, ele vai atribuir a esse local, qual o nome? Então, quando a gente lê ali, parece são locais diferentes. É o mesmo local. Então, nós estamos vendo aqui que vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Armagedon e o Meguido, acontece com o mar, com a região com o Vale de Jezreel e com esse vale aqui, que é o Esdraelon. O Vale de Jezreel compreendia uma área rica e fértil para cultivo, bem como uma das poucas rotas para o Vale do Jordão e para o leste.
A famosa passagem do Carmelo foi usada da mesma forma para comerciantes e exércitos do Egito, do leste e da costa da Palestina. Os cananeus controlavam o vale com carros de ferro quando os israelitas entraram na terra. Josué capítulo 17, verso 16. Ali Gideão enfrentou os midianitas e os amalequitas em batalha. Juízes capítulo 6, verso 33 ao capítulo 7, verso 23. De acordo com Oséias capítulo 1, verso 5, esse vale foi onde aconteceria a batalha que poria fim ao reino de Israel. Aí tem mais outras informações aqui do Vale de Jeziel. Falei que não li mais. Então aí, nós temos aí o vale, agora em si, né, a dimensão. Então é um vale onde, para se travar uma batalha, os nomes aqui estão muito embaçados, porque eu tive que ampliar a foto, então não deu para entender. Deu para ver, dá para ver. Né? Então nós temos aqui Marode, Lamarode, Tel Jezreel, agora em cima que não está dando para ler direito, está muito embaçado. Mas estamos vendo aí a dimensão que tem esse vale, um local propício para as guerras aqui, né? Por exemplo, quando vai falar dos carros de guerra, né? Os carros de ferro, Juízes, da chuva lá, capítulo 4, né? Se não falha a memória, Débora, isso, vai no vale, então Jabim, ele tinha esses carros de ferro. Né? Então houve um grande milagre ali, por quê? Porque não era período de chuva. E o texto vai dizer que os carros de Cícera atolaram na lama. Então a dificuldade, mas de onde que veio? Mas o vale tinha acesso para, era período de guerra. Então havia uma lei de guerra, né, como eu disse, né, existe um código de guerra no período bíblico, que não se travava a guerra qualquer período do ano, não. Tinha um período certo, tá? Então quando a gente vê lá como Davi, quando vai o texto que Davi cai com Betseba, só, e no período, e no tempo de guerra, e no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. No tempo que os reis saíam para... Então havia um tempo determinado que os próprios reis determinavam. Então esse período vai ser era um código de guerra bíblico. Vai ser nesse período que nós travaremos as nossas batalhas para conquistar reino, conquistar terra, conquistar campo. Então não era por hoje eu vou, deixa para amanhã. Não, entendeu? Então o próprio texto, a própria Bíblia já nos dá certas informações sobre isso aí, né? Então aí vai acontecer essas guerras e batalhas aí, um lugar propício para tal. O vale está aí Açor, mas é Acor, né? Nossa postita é assim, Acor. O pecado de Acã trouxe sérios prejuízos a Israel. Em consequência desse delito, os exércitos hebraicos sofreram irrefragáveis derrotas. A maldição só deixou o arraial dos israelitas com o apedrejamento do reticente pecador. A punição, de acordo com o livro de Josué, deu-se no vale de Acor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste, ó Senhor? Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras e os queimaram a fogo. E os apedrejaram com pedras até ao dia de hoje. Apedrejaram com pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué capítulo 7, verso 24 ao verso 26. Nesse vale, localizado entre as terras de Judá e Benjamim, ficava a fortaleza de Midim, Secar e Nibsã. Acor informa o novo dicionário da Bíblia. É o primeiro nome locativo a ser mencionado no rolo de cobre de Qumran, o material que foi encontrado. Então, o primeiro nome mencionado, né, em materiais arqueológicos e bíblicos é o Vale de Acor. Vale de Acor. Vale de Acor. Algumas informações aqui também nesse dicionário.
situados na divisa de Judá e Benjamim, Josué capítulo 15, verso 7, onde os israelitas apedrejaram Acã, toda essa formação acabamos de ler. Acó significa problema. O vale do problema. O vale do problema, né? Mas levou esse nome, nós vimos aí, né? Josué vai dar o nome ao vale, mas por causa do problema que o próprio Acã causou porque era fácil, não precisava de muita gente para entrar em Ai, para destruir a cidade de Ai. Mas como ele transgrediu o mandamento do Senhor de não pegar nada que era do despojo de guerra de Jericó, ele vai comete isso aí no primeiro. Alguns vamos ver, dizem que não é coisa escrabosa, não. Alguns dizem que ali teria sido a primícia da conquista. Ou seja, a primícia da conquista era que aquela proibição que Deus deu para não pegar nada, ou seja, era tudo anátema, ficaria como primícia de despojo de guerra para o Senhor. Então, como a primícia não foi guardada por Acã, então por isso a destruição, por isso o problema. Entendi. Isso alguns teólogos interpretam dessa forma, né, que seria uma primícia aí, né, da terra, assim, de conquista, a primícia da conquista, que foi a primeira cidade, então nela Deus colocou restrição, e aí por isso eles conjecturaram a área como primícia, né? Então vamos deixar na conjectura deles assim, né? A localização exata desse vale é problemática, embora os estudiosos a tenham identificado como a atual Bequeir Ar. Dois profetas do século VIII a.C., citam Acor como promessa para os escolhidos, embora sendo o vale do problema, escatologicamente, há de se tornar uma porta de esperança. Osés capítulo 2, verso 15. Aí deixa a biografia aqui da informação para a gente. Então, a importância do Vale de Acor. Aí nós temos aí, né, um trechozinho, uma partezinha deste vale aí, né? O Vale do Problema. Então, às vezes tem a informação, é bom para a gente, na hora que você vai pregar, usar o próprio nome do local para colocar dentro da sua ministração. Então, Vale de Ajalon. O Vale de Ajalon foi palco de um dos maiores milagres já presenciado por qualquer ser humano. É aqui, né, que vai acontecer o para-sol, né? Detente luz no Vale de Ajalon. Né? Aí a questão de entender, mas na verdade que parou, né? Foi a Terra, não foi o Sol, porque o Sol não gira, que está girando é a Terra em torno do Sol. Mas Deus entendeu o que Josué não era astrólogo, não tinha tecnologia para saber. Não, no achar dele, era a Terra, era o Sol que girava, porque o Sol nascia num lugar, né? A gente já tem isso, norte e sul, né? Nasce, como é que é? Nasce no sul e morre e nasce no leste. No leste? No leste. Eu nem lembro mais, né? Então tem essa, então é essa visão que ele tinha. Então ele vendo esse movimento do Sol, você ficar parado aqui, ele vê o Sol movimentando, na verdade é a Terra fazendo, né, a sua translação, rotação e translação, acho que é translação, né? Então ele fazendo essa translação em torno do Sol, mas quando ele falou para o Sol, Deus entendeu o que ele queria. Só porque ele não tinha assim, a Bíblia está mentindo, porque não é a Terra, não é o Sol que gira. Então a Bíblia é um livro de fantasia. Lógico que não. Aí não dá para comparar a tecnologia que a gente tem hoje com o cara não tinha nada, né? Um escravo, guerreiro, não entende de nada, só entende de guerra, de espada. Mas Deus entendeu a mente dele, né? Lógico. Como Deus entende o nosso sofrimento, quando a gente vai orar, né? Não conseguimos nem esboçar palavras, o Espírito de Deus intercede com nossos gemidos e deprimidos, né? Romanos capítulo 8 traz essa verdade. Então Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente quer, né? Então, independentemente do que nós vamos falar, foi nessa região que, por uma ordem de Josué, o sol deteve sobre os amorreus, né? Então já expliquei a questão do sol parar, possibilitando às forças israelitas estrondosa vitória. Nesse mesmo lugar, do século 2 a.C., Judas Macabeus obteve decisivo triunfo sobre as forças de Antíoco Epifânio,
tirano grego da Síria. Aijalon localiza-se nas imediações de Cefelá, a 24 quilômetros a noroeste de Jerusalém, com 18 quilômetros de comprimento, 9 de largura. Esse vale abrigou, no ano 70 de nossa era, as tropas romanas comandadas pelo general Tito. Desse vale, os romanos saíram para destruir Jerusalém e o templo. Localiza-se nesta área, atualmente, a cidade de Yalô, onde há importantes indústrias. E você sabe que é por causa de Josué que nós temos o ano bissexto, né? Ué. Você comprovar cientificamente que teve um período. Tá faltando, né? Isso, período ficou faltando. Isso, o período ficou faltando. Comprovado cientificamente por causa disso. Aí você vê. Não é um livro de ciência. Exatamente. Mas a ciência olhar para ele, a ciência não descobre, né? Isso. Ela não vai descobrir, né? Já tá Ela vai achar. Ela vai achar muita coisa nessa ciência. Olhar para a vida, ela acha muita coisa. Em vez de ficar procurando descobrir. E na verdade, descobriu que já existia, né? Então a ciência descobriu. Descobriu que já existia. O cara explicando, né? Por causa de Josué que nós temos o ano bissexto. Ficou faltando aí que fazer isso. É tremendo. Então nós temos o Vale de Aijalon, né, sequíssimo no período de hoje, propício para bastante guerra mesmo. Vale de Escol, né? Já falei que aqui não é escola de bebê, a gente já até falou sobre esse vale, né? Uma região fértil em abundantes vinhedas. É aqui que vai ser, nesse vale, né, que vai acontecer a entrada dos espias. É desse vale que os espias vão extrair. Aí nós vamos ver aqui agora como é que eram esses cachos de uva, que até hoje ainda é produzido em Israel. Vamos ver aqui. John Davis fornece-nos mais algumas informações acerca desse lugar de fartura. Celebrizou-se pela exuberância de vinhedos, produtores de docíssimos cachos. Ignora-se este nome. É isso mesmo? Ignora-se se este nome era já conhecido antes dos tempos de Moisés. Como quer que seja, Hebron relembrava aos israelitas o local onde os espias enviados por Moisés para reconhecer a terra cortaram o famoso cacho de uvas, que 2 deles trouxeram enfiados em uma vara. O Vale de Escol, localizado nas proximidades de Hebron, continua a ser famoso pela sua singular fertilidade. Atualmente, rende considerável divisas ao Estado de Israel com suas uvas, romãs e figos. Então, vamos ver agora como é que eram esses cachos de uva, né? Vai achar que é um uva leitãozinho. do tamanho da bola de futebol de campo, né? Vamos ver lá. O tamanho desses leitãozinhos. Então nós temos, então aqui já foi uma pintura. Já deu a entender, né? Então o artista que fez essa pintura, claro que ele viu, né? Por mais que a pintura não seja da época, mas ele já vislumbrou como era o cacho para fazer pintura. Então vamos ver lá como é que é verdadeiramente o cacho. É aí, ó. Dá para um camarada, tá vendo? São muitos cachos em um só. Um talo só. Aí não dá para carregar sozinho. Não dá não. Entendeu? 2 mesmo. Então aí corta lá e leva outro. Então muita gente, né? Dois homens carregando um cacho de uva. Aí imagina as uvas do tamanho da bola de futebol. Exatamente. Né? Então desmistifica e já esclarece. Então até hoje, olha pra você ver. Se hoje produzir assim. Se pudesse plantar uma planta dessa, eu nem sei se exportar de lá pra cá. Nasce assim? Se vai nascer desse jeito. Porque a nossa terra talvez ela não seja pra isso. E também aqui dentro dessa terra também tem uma promessa, né? A promessa é pra existe uma promessa aqui nessa só terra. Você trazer pra essa terra, né? Você tem que trazer um pouquinho da terra. Da terra, né? Trazer um tachinho, pelo menos com um carrinho de terra pra não perder a ciência, né? Acho que o boi, aquele cara do chapéu, você não tem uma ideia ainda não, hein? Será que você vê, você fala, vou levar um cacho desse pra lá, na campanha da uva, arrancar uma uva pra cada uma. Eu pensei. Ô Jesus amado, eu vou falar, se você fosse do lado de lá, se você fosse lá, acho que você ia fazer isso, viu?
Trazer, ó. Você tá dando ideia pra muita gente. Traz 2 carrinhos de terra e pronto, um pezinho de uva. Levar um carro descer lá, pronto, o cara vai ganhar dinheiro igual doido. A uva direto lá, né? Vale do Hebron, durante sua constante e árdua peregrinações, o piedoso patriarca Abraão fixou-se certa feita no vale de Hebron, onde fica um lugar chamado Manre. Teve o nosso pai na fé nessas paragens ricas experiências espirituais. Nessas tão abençoadas terras, o amigo de Deus construiu um altar, recebeu a divina promessa de que, não obstante sua avançada idade, ainda teria um filho e intercedeu pelos concupiscentes sodomitas. O Vale de Hebron serviu também de sepulcro à família patriarcal. Na solene, né? Na solene sepultura de Macpela, repousam os ossos dos primeiros ancestrais do povo escolhido. Então aí está o vale, né? Esse vale de Macpela é dessa forma. Aqui não é a região, porque não a região mesmo que fica o túmulo, claro que é cercado para não haver depredação, né? Cuidado, né? Então tem todo um cuidado, não vai deixando assim nas horas. Mas aí é uma parte deste vale, né? É de conformidade com o historiador Flávio José, os corpos dos patriarcas tribais encontram-se de igual modo neste repousante solo. Localizado a 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, o Vale de Hebron está a quase 1000 metros acima do nível do Mediterrâneo. Com seus 30 quilômetros de comprimento, guarda muitos requisitos da era patriarcal, como, por exemplo, o famoso Terebinto de Moré, Vale do Sidim. No Vale do Sidim, localizado na extremidade meridional do Mar Morto, ficavam as impenitentes cidades de Sodoma e Gomorra. Nesse lugar, a coligação de Kedorlaomer defrontou-se com os exércitos de 5 reis. A intervenção de Abraão nesse combate foi decisiva. O piedoso patriarca mostrou que, além de homem de fé, era também um intrépido guerreiro. Nessa região haviam muitos poços de betume, segundo informa-nos Moisés no livro de Gênesis 14, do verso 3 ao verso 8. Recentemente, a arqueologia, com auxílio de outras ciências, encontrou no Vale do Sidim vestígios de antiquíssimas cidades. De acordo com as pesquisas científicas, esses povoados foram destruídos por uma grande explosão. Uma vez mais, a veracidade das escrituras sagradas é corroborada pela ciência. Odiernamente, o Vale de Sidim é aridificado, sem vida. Nos dias de Ló, contudo, parecia o próprio Éden. Morrelfer Unger compendia estes interessantes dados acerca dessa singular região da Terra Santa. Abre aspas. Em algum tempo, por volta da metade do século 21 a.C., o Vale de Sidim com suas cidades foi subvertida por uma grande conflagração. Gênesis capítulo 19, verso 23 ao verso 28. Essa região é mencionada como cheia de poços de betume, Gênesis capítulo 14, verso 10. E depósitos de petróleo podem ainda ser encontrados nela. Toda a região está na longa linha quebrada que formava o Vale do Jordão, o Mar Morto e o Arabá. Através da história, ela tem sido palco de terremotos e, embora a narrativa bíblica registre apenas os elementos miraculosos, a atividade geológica foi, sem dúvida, um fator participe. O sal e o enxofre nativo nessa área, que é agora uma região queimada de óleo e asfalto, foram misturados por um terremoto, resultando em violenta explosão.
o sal e o enxofre ascenderam aos céus, tornando rubro com o seu calor, de forma que literalmente choveu fogo e enxofre sobre toda a planície. Gênesis capítulo 19, versos 24 e 28. Então, tipo assim, a ciência explicou, claro que o texto vai dizer que choveu fogo do céu, né? Como que foi fogo do céu? Aí a ciência explica como é que ocorreu essa explosão, né? Então ela vai trazer uma explicação científica para que esse evento fatalístico, entre aspas, vamos colocar fatalístico entre aspas, pôde ocorrer com a região de Sodoma e Gomorra, né? Mas a gente vê a informação do texto e ali a gente vai ver que as regiões, ela tanto tem essa particularidade desse pinche, desse petróleo, desse enxofre, mas que ela tem também na sua região o Vale de Sal, né? O conhecido Vale de Sal, onde lá está situado, aí ó, a narrativa da mulher de Ló ter sido transformada em uma estátua de sal pode certamente ser relacionada com a grande massa de sal existente no Vale de Jebusum, montanha de Sodoma, monte de uns 8 quilômetros de comprimento, que se estende de norte a sul, na extremidade sudoeste do Mar Morto, em algum lugar sobre as águas do lago, cujo nível sobe lentamente ao sul. Nas vizinhanças desse monte, poderão ser encontradas as cidades da planície. Nas épocas clássicas e neotestamentárias, as suas ruínas ainda eram visíveis, não tendo sido cobertas pelas águas. O Vale de Sidim, portanto, uma séria advertência à raça humana. De Deus não se escarnece, porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Né? Então nós vamos parar aqui no Vale de Siquém. A gente retorna na próxima aula para a gente encaminhar para o fechamento aí do nosso estudo sobre geografia bíblica. Você viu, chegou a ver o negócio que eu te mandei? Não consegui abrir. Não? Não abri o vídeo. Eu não dei vídeo não, o link tem uma reportagem. Então, mas não consegui ver nada. Nada? Nada. Não, que isso, cara. Interessante. Vou ver se eu te caminho de novo. Eu esqueci o tema que ela é. Mas você vai gostar, é sobre Israel também. Sobre os achados novos lá. Eu cliquei um monte de vezes no link lá para ver se abria. Vou ver se eu te mando no seu celular. Ah, Se eu conseguir, aí dando certo, você vê lá.